Oh yeah, that's my baby, yeah. My baby, my baby, yeah. That's my baby, yeah. My baby, my baby. Olá, galerinha, tudo bom? Vamos para a nossa correção das atividades, lista 2, né? Vamos lá, vamos corrigir. Vamos falar um pouquinho também, né? Para não ficar só pelos vídeos, vamos também comentar um pouquinho sobre esse tema. Então, correção lista 2, professora Iris e professora Camila. Por quê, professora Iris e professora Camila? Devido aos grupos de dúvidas estarem todas as turmas juntas, então nós decidimos para não ficar colocando duas correções no grupo, então nós vamos intercalar. Uma quinzena eu vou estar corrigindo as atividades com vocês e na outra quinzena a professora Camila, certo? Aí então essas atividades vai ser tanto para o terceiro A, B e C. Ok? Vamos nessa. Vamos falar um pouquinho sobre as expectativas de aprendizagem, ou seja, o que nós, qual o objetivo, né, dessas listas de exercício, o que pretendemos que vocês compreendam. Primeiro, identificar os sentidos e motivações dos fluxos migratórios no espaço brasileiro e as transformações ocorridas no espaço geográfico decorrente desse processo. Então, primeiro momento, o que a gente quer? Que vocês identifiquem quais as motivações, o que leva as pessoas a migrar de uma região para outra, dentro do próprio território brasileiro. E como essas migrações transformam o espaço geográfico, certo? À medida que a população sai de uma região e vai para outra, isso vai influenciar a densidade demográfica dessa região, ou seja, o quantitativo populacional de uma região vai diminuir e da outra vai aumentar. Segundo ponto, identificar os movimentos de imigração. Vamos identificar, então, quais são esses movimentos de imigração, certo? Identificando o sentido e os motivos desses fluxos. O que é que leva as pessoas a migrarem? Eu sempre digo para vocês que a migração, se a gente pensar no passarinho, por exemplo, nos pinguins, né? Eles migram, por quê? Porque eles querem um local que seja melhor para eles naquele momento. Porque o local onde eles estavam não está propício, então eu vou para outra região. Então, a migração é sempre em busca de melhorias, ok? Então, a gente tem os movimentos de imigração de estrangeiros também para o Brasil. Em vários momentos, a gente tem aqui, ó, nesse pequeno demonstração dos mapas, o fluxo de migração dentro do território brasileiro. Depois a gente vai falar sobre as migrações internacionais. Na década de 50 e 60, a gente tem uma leva da população saindo da região norte e indo em direção à região sudeste, à região sul, e uma pequena parte indo em direção à região centro-oeste, tá? Vale destacar que nesse período aqui, né, 1933, nós temos a construção de Goiânia, a partir de 56 começa a construção de Brasília, então começa a haver uma migração já para essa região centro-oeste. Década de 60 e 70, já tem um aumento maior, essas pessoas estão circulando mais, e olha só o destaque, eu tenho pessoas saindo da região sul, indo em direção à região centro-oeste, região do Mato Grosso aqui principalmente, onde há uma oferta, uma expansão das fronteiras agrícolas, uma oferta de terra, vamos dizer assim, mais barata, ok? Também saindo aqui ó, da região norte, sempre uma leva de pessoas muito grande saindo da região norte, indo também em direção à região da Amazônia, na região norte do nosso país, do nordeste para norte. 70 e 80, nós já temos uma leva grande de pessoas que antes, olha só, esse fluxo era para a região sudeste, agora nós temos uma grande leva de pessoas saindo da região sul e sudeste em direção à região norte. Então, em cada momento histórico, a gente tem uma motivação que leva essas pessoas a migrarem, e sempre em busca de melhorias, sempre coloquem isso na cabecinha de vocês.
Aqui a gente tem o fluxo de migrações no mundo, no século, por exemplo, século XVI ao século XIX, nós temos a setinha azul, muitas pessoas saindo da Europa e vindo para a América, tá? No período aqui de descobrimento, de descoberta, né? De colonialismo, do período colonialista. Depois nós temos aqui no vermelho, mais intenso, correntes migratórias de escravos africanos, certo? Essa leva aqui, ó, dos africanos saindo da África, né? Não mostrou exatamente as regiões que eles saem, mas saindo do continente africano. E uma grande parcela dessa população vem para o Brasil e vem aqui, ó, também para os Estados Unidos. Depois nós temos essa corrente migratória de verdinho, de 1930 a 39, que essa corrente ela é bem intensa, ó, essa corrente migratória. Nós temos pessoas saindo da Ásia, vindo para a América, temos pessoas saindo da Europa, vindo para as Américas, e indo principalmente aqui para a Austrália, para o novo mundo, né? Para o novíssimo mundo, na verdade. Novo mundo é a América aqui, ó. Aqui a gente diz que é novíssimo mundo. Por quê? Porque a sua colonização se efetivou por volta do século XX. Então, é uma colonização muito recente. Por isso que a gente tem uma leva muito grande de europeus vindo para essa região aqui. Certo? Correntes migratórias depois de 1945, depois das grandes guerras. Então, a gente vê já uma corrente migratória aqui, vamos dizer assim, da África, saindo da região do Oriente Médio, da Ásia, e vindo para a Europa. Ok? Só para a gente ter uma noção, então, dessas migrações. Vamos falar sobre um outro tema também importante que vai estar dentro das nossas atividades. Complexos regionais. Galerinha, nós conhecemos a divisão do território brasileiro nas 5 grandes regiões. Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Só que nós também temos essa divisão por complexos regionais. Regionalizar é dividir de acordo com um critério pré-estabelecido. Essa regionalização aqui tem um critério diferente das grandes regiões brasileiras, que leva em consideração aspectos físicos, climáticos, ok? Essa em questão leva em consideração principalmente o desenvolvimento tecnológico e socioeconômico. Então, aqui nós temos as 3 grandes regiões do complexo regional, que é a região amazônica, a região norte, nordeste, e a região centro-sul, que abarca a região sudeste, sul e centro-oeste, uma boa parte da região centro-oeste, tá? Uma parte aqui do estado do Mato Grosso já está na região amazônica. Então, essa divisão aqui, ela tem essa característica, em dividir de acordo com o desenvolvimento tecnológico e socioeconômico dessas regiões. Beleza? Vamos embora, então. Região Centro-Sul, trouxe esse esqueminha aqui só para a gente destacar o que é essa região, qual a importância dessa região. Vamos lá. Concentração dos principais centros de gestão econômica. É onde nós temos os principais centros... Opa, apertei aqui. Deixa eu voltar. É onde nós temos os principais centros econômicos. Nós temos o eixo Rio-São Paulo, temos Brasília... Temos as capitais do sul do nosso país, né, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que são, vamos dizer assim, que concentram o desenvolvimento tecnológico. Regiões geoeconômicas do Centro-Sul, composta pelas regiões Sudeste, com exceção do Norte de Minas Gerais, Centro-Oeste, com exceção do Norte do Mato Grosso e Sul, ok? Região que concentra infraestrutura e população e há um alto investimento nessa região. Região que parece o maior número de migrantes nacionais e internacionais. Região de São Paulo, por exemplo, nós temos muitos centros ali, muitos, como que eu posso dizer? Bairros, né? Bem específicos de migrantes italianos, japoneses, certo? Nós temos alguns lugares bem específicos de períodos em que nós, brasileiros, recebemos muita migração de fora.
houve um período na década de 80 que o brasileiro saiu muito, mas antes disso, o Brasil recebeu muitas migrações, principalmente nos períodos das grandes guerras, das perseguições nazistas. O Brasil recebeu muitos migrantes da Ásia, árabes, libaneses, certinho? Então, há nessa região centro-sul uma densa rede de circulação e comunicação e de transporte. É uma região mais desenvolvida. É o que importa para nós, então, para a gente poder responder as atividades. Bora lá, então. Observe o mapa a seguir. Que nós temos um mapa, distribuição, IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas. Aqui nós temos os nossos estados brasileiros. Se eu consigo destacar aqui para a gente esse mapa. Número de habitantes, certo? É uma região onde nós temos, quanto maior o pontinho, mais habitantes eu tenho. Então, a gente percebe que as regiões que têm maior número de habitantes, que é mais povoada não, que há um maior índice populacional. Povoado é que está bem distribuído, né? No caso aqui não é. São essas regiões aqui, ó. Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro. Aqui na região aqui norte, nordeste, apesar de sempre sair imigrantes daqui, nós temos as capitais aqui ainda com um número bem expressivo de população, tá? Distrito Federal, Goiás. Esse mapinha aqui ele mostra pra gente a distribuição da população no território. A concentração no centro-sul do fenômeno cartografado está relacionado. Centro-sul, ó, deixa eu ver se eu pego uma canetinha aqui para a gente fazer uma marcação bem grosseira. Mas, basicamente, essa região aqui, centro-sul. A gente vê que o índice populacional está mais presente nessa região. Então, a concentração do centro-sul cartografada está relacionada. Qual é a relação que está presente aqui? O maior centro consumidor e oferta de mão de obra, certo? A região centro-sul é o maior centro consumidor, por quê? Porque eu tenho um maior número de habitantes e tenho uma maior oferta de mão de obra nessa região, devido aos grandes fluxos de migração que ocorreram ao longo dos tempos. Então, o nosso gabarito é a letra B. Deixa eu apagar meu risquinho. Vínculo de trabalhadores imigrantes no Brasil. Esse mapinha aqui, ele mostra pra gente... Eita, nós. Tá me desobedecendo, computador. Esse mapinha aqui mostra pra gente as regiões do Brasil onde nós temos o maior índice de imigrantes que tenham vínculos trabalhistas, certo? Imigrantes que vieram de fora, trabalhadores, né? Vínculos de trabalhadores imigrantes no Brasil. Principalmente trabalhadores que vieram de fora, de outros países, de outras regiões, tá? Nós temos trabalhadores do Paraguai, da Argentina, da Bolívia, de Portugal, do Haiti. Então, há várias... na atualidade, nós recebemos muitos imigrantes ainda, certo? E esse mapinha aqui só está mostrando para a gente, então, para a gente ter uma noção, né? As regiões onde tem o maior índice de imigrantes. E aqui, na região sul, né? Sudeste e região sul, é onde nós temos o maior índice de populações de imigrantes. Agora sim. Vamos corrigir a nossa atividade. Migrações na atualidade. Aqui eu mostrei um mapinha mostrando de onde vêm as migrações na atualidade. Principalmente da região da Bolívia, certo? Os bolivianos, né, atravessam aqui a nossa fronteira, passando pelo Mato Grosso do Sul, e uma grande parte deles vai em direção ao estado de São Paulo. Mas nós também temos outras levas de migrações que acontecem na atualidade. Nós temos migrantes tanto da Bolívia, como da Venezuela, do Haiti, da Angola, na África, tá? Então, nós não ficamos apenas com as migrações bolivianas, mas nós temos outros tipos de migrações também. Essas são as mais intensas.
Vamos ver o que a atividade está nos pedindo. Leia o texto a seguir. Então, vamos lá. As estimativas sobre o real tamanho da comunidade boliviana em São Paulo apresentam uma enorme variação. O consulado da Bolívia calcula 50 mil indocumentados. O que é isso? Pessoas que entram sem documento, ilegalmente no nosso território. A Pastoral dos Imigrantes acredita habitar em 70 mil bolivianos indocumentados em São Paulo, sendo 35 mil só no bairro do Brás. O Ministério do Trabalho e Emprego tem uma estimativa que varia entre 10 a 30 mil indocumentados. Vê que vai caindo, né? É uma diferença, uma disparidade muito grande. O Ministério Público fala em 200 mil bolivianos ao todo, regulares e irregulares. Os irregulares são os indocumentados. Consenso entre essas estimativas é o fato de São Paulo abrigar o maior número de imigrantes bolivianos no Brasil, tá certo? São Paulo, então, é a região onde recebe o maior número desses imigrantes bolivianos. Os bolivianos compõem a comunidade mais numerosa de imigrantes recentes na cidade de São Paulo. Então, aqui é uma atividade discursiva e vocês vão descrever para mim esse fluxo imigratório, destacando as características dessa população quanto ao tipo de atividade exercida. Qual a atividade que essa população exerce no nosso território? Sai lá da Bolívia e vem fazer o que aqui? Quais as condições de trabalho? A que está submetido ao perfil desses trabalhadores, né? Ao que eles estão submetidos? Eles estão no nosso território ilegalmente, então eles se submetem a tipos de emprego que outros não se submeteriam, para poder conseguir se manter na região. Não tem uma resposta aqui para vocês. Quem quiser, vamos lá. Nas últimas décadas, o fluxo imigratório foi marcado por trabalhadores jovens sem qualificação profissional. É interessante que muitos desses imigrantes ilegais, na sua grande maioria, são pessoas sem qualificação profissional. Tanto os que entram aqui, os bolivianos que entram aqui no Brasil, como também os brasileiros que saem para fora, né? Eles não têm qualificação profissional, infelizmente. É aí onde eles se submetem a qualquer tipo de trabalho. E eles são profissionais para trabalhar em oficinas de costura, na cidade de São Paulo, com baixos salários e elevadas jornadas e condições precárias. Lembra lá aquela roupa baratinha que você compra? Às vezes ela é produzida com a mão de obra desses bolivianos, uma mão de obra explorada, é quase que um trabalho escravo. Essas pessoas trabalham em condições precárias, com salários miseráveis, para ter um custo baixo dessa mercadoria para ela ser vendida. Grande parte dos imigrantes trabalha de forma ilegal, o que garante para o setor do vestuário baixos custos de produção para se manter neste ramo competitivo. As oficinas operam em porões, garagens, casas com baixa iluminação e ventilação e servem muitas vezes como moradia. É revoltante, né? Se a gente pensar bem, ninguém vai comprar roupa barata mais. Como se diz, o barato sai caro. Se não sai caro para a gente, está saindo caro para outros, né? Ah, professora, mas ele está trabalhando, está ganhando dinheirinho dele. Mas é explorado, né? Então, há de ser pensado muito nessa condição. Que condição que a gente dá, né? Que oportunidades que a gente está dando. Qual a oportunidade que esses jovens tiveram de se profissionalizar? A galera pensa bastante. É preciso se profissionalizar. Semana passada eu falei numa aula com outra turma sobre a migração de cérebros. O que é essa migração de cérebros? São migração de pessoas que têm currículo, pessoas que têm formação, que vão para as áreas onde há falta de pessoas capacitadas para trabalhar e assumir. E às vezes nós estamos cedendo essas vagas dentro do nosso Brasil para estrangeiros, por falta de pessoas capacitadas aqui dentro. Bora lá, vamos continuar nossos estudos. Demografia, outro tema que a gente vai trabalhar na próxima questão. A demografia é a área da geografia que estuda a população humana, nos seus mais variados aspectos. A gente vai estudar a relação da saúde, educação, natalidade,
número de nascidos, tá? Fecundidade, como que está a fecundidade da mulher brasileira? Está tendo mais ou menos filho? Mortalidade, ainda temos muita morte entre as nossas crianças, não só entre as crianças, mas também entre os adultos. Processos migratórios, a gente vai fazer todo esse estudo. Então, a demografia é essa ciência que estuda a população e todas as suas variações, a sua circulação, ok? Demografia. Olha só, aqui eu trouxe, porque eu acho bem importante vocês entenderem. Eu até falei com vocês ali em cima, não sei se vocês entenderam. Alguns conceitos. A demografia, a área que estuda a dinâmica populacional. Justamente essa demanda da população, essa transformação. A gente tem alguns conceitos. A geografia trabalha muito com conceitos. E aqui a gente tem alguns conceitos que a gente trabalha dentro da demografia, que é a população absoluta. O que é isso, população absoluta? Índice geral da população de um determinado país. É o total de pessoas que moram no país. A sua população absoluta do território brasileiro. Aproximadamente 217 milhões de brasileiros. Tá? Densidade demográfica. Taxa que mede o número de pessoas em um determinado espaço. A densidade demográfica, eu vou fazer um cálculo entre o número de habitantes e a área, certo? Então, vai ser, a densidade demográfica é o mesmo que população relativa, a população relativa à área. Eu pego o número de habitantes, divido pela minha área e tenho a minha densidade demográfica, e ela é dada em porcentagem, certo, galera? A densidade demográfica, ela é dada em porcentagem, certinho? Outro tema bem interessante é o superpovoamento. Quando falamos em superpovoamento, estamos falando no quantitativo populacional maior que os recursos sociais. Quando eu digo que uma área está superpovoada, quando eu tenho mais pessoas do que recursos para manter essa população. Outros temas importantes é populoso e povoado. Populoso, população muito grande, em termo absoluto. Total da população brasileira é muito grande, certo? Quando eu digo que um país ele é povoado, quando eu tenho essa população bem distribuída no meu território, muitos habitantes por metro quadrado. A população está bem distribuída, está povoado, está bem distribuída. Tá? Não é o povoado, que é a cidadezinha pequena, não. Então, são conceitos que a gente vai usar, então, no decorrer das atividades. Bora nessa. Vamos no negócio. Eita, nós. Terceira questão. Deixa eu apagar meus rabiscos, né? A ciência, o bem e o mal. O texto alude a uma situação hipotética de prolongamento substancial da longevidade. Nós não vamos ler o texto porque é muito grande, tá? Então, esse texto vai falar sobre a situação hipotética de prolongamento substancial da longevidade, admitindo que essa possibilidade fosse igualmente acessível a toda a população, quem dera-nos, né? Seria eliminado, então, o desequilíbrio expresso pelo seguinte indicador demográfico. Se todo mundo tivesse condição, todas as pessoas tivessem condição de um prolongamento na sua expectativa de vida, né? Tivesse acesso a medicamentos, a qualidade de vida, para que pudéssemos, então, envelhecer com dignidade, chegar aos 90 anos, todo mundo saudável e bem de vida. Então, é basicamente isso, né? Aqui, ó, eu trouxe para vocês 1 a cada 6 homens. Deixa eu aumentar aqui para a gente. 1 a cada 6 homens terá câncer de próstata na sua vida. Quer dizer, se esse homem tivesse assistência médica, se ele tivesse condição, né, de estar fazendo esse monitoramento, a gente poderia evitar essa morte. 1 a cada 36 homens morrerá de doença. Fique fora dessa estatística. Então, aqui a gente tem essa propaganda aqui que faz justamente alusão ao que é falado
né, no nosso texto, sobre a questão do prolongamento de vida. Então, galera, expresso o seguinte indicador demográfico: sobremortalidade masculina. Está falando sobre a sobremortalidade masculina, tá? Nós não estamos falando sobre saldo migratório, renda per capita, razão de dependência ou sobremortalidade feminina. Nós estamos falando sobre a mortalidade masculina, ok? Estrutura demográfica. A demografia, a ciência geográfica, né, que estuda a população brasileira, ela vai estudar vários temas para estudar a população, e esses temas estão expressos aqui nesse... Eita, nós, aí. Aqui, ó. População absoluta, densidade demográfica, superpovoamento, taxa de natalidade, crescimento natural vegetativo, que é o crescimento da população de um lugar natural. Brasileiro com brasileiro, nasce brasileiro. Esse é o crescimento natural, tá? A gente estuda o êxodo rural, as migrações, a estrutura demográfica, né? Como que está a estrutura demográfica? Como que está a demografia? Como que está a circulação dessa população, o crescimento dessa população? Taxa de mortalidade, natalidade e mortalidade no Brasil, certo? Então, são vários temas que a demografia estuda. Densidade demográfica, que a gente já falou, né? Eu pego o total de habitantes e divido pela minha área. Pensa, é uma continha muito boa de fazer, né? Quem gosta da matemática, para quem não gosta, corre. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó. Eu tenho um total de habitantes de 1 milhão. Pego o total da minha área, que são 300 mil quilômetros. Então, vou fazer a divisão. Eu tenho um total de 3,33 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, vamos arredondar a conta, 3 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Então, aqui vamos dizer assim, eu tenho uma densidade baixa nessa questão aqui. A minha densidade demográfica é baixa, porque eu tenho uma área e tenho poucas pessoas dentro dessa área. Se eu tivesse, por exemplo, 33 pessoas dentro desse quilômetro quadrado, eu já teria uma densidade alta, porque esse quadrado estaria lotado, tá? Quando a gente fala em densidade demográfica alta ou densidade demográfica baixa. Quarta questão, estamos quase lá, fica aí. Alterações no número de indivíduos. Como que acontece a alteração, né, essa transição demográfica dentro de um país, né? Quais são os fatores? Os principais fatores, galera. Opa. Os principais fatores são aqui, ó. É a natalidade, certo? A gente vai somar nessa população o número de imigrantes, imigrante é quem vem de fora, o número de nascidos, e vamos diminuir pela emigração. Emigração é quem sai, e pelo número de mortes. Aí eu tenho o meu total de habitantes. Atualmente, o Brasil possui a 5ª maior população do mundo, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O país atingiu em 2010 190.755.799 habitantes. Hoje, nós estamos numa estimativa de aproximadamente 217 milhões de habitantes, ok? Então, a taxa de crescimento demográfico no Brasil está em constante processo de declínio. Por quê? Olha só, o processo de declínio da taxa de crescimento demográfica, que se refere ao texto, é provocado pelo seguinte fator: redução da taxa de fecundidade. O que é taxa de fecundidade, professora? É o número de mulheres que estão gerando filhos. Cada vez mais as mulheres têm mais acesso ao trabalho fora de casa e escolhem ter menos filhos. Vamos só lembrar lá da avó, da bisavó, que tinha 6, 10, até mais filhos. E hoje, as mães estão escolhendo ter um filho, às vezes esse filho vai sendo prolongado, e às vezes nem um filho os casais estão tendo. Então, a redução
da taxa de fecundidade tem feito com que essa taxa de crescimento ela não seja tão constante. A professora, mas de 2010 para 2021 a gente teve um aumento. Estão nascendo crianças, graças a Deus. Porém, esse aumento ele entrou em declínio, ele poderia ser maior, mas ele está menor, tá? Por quê? Por causa da redução do número de filhos entre os casais. Quinta e última desse bloco, analise o mapa. Vamos então analisar o nosso mapa aqui disponível, né? Temos aqui, ó, essa mancha mais escura, próxima ao litoral, né? Essa região mais escurinha aqui. Densidade, tá falando sobre a nossa densidade, então são as regiões em que eu tenho o maior contingente populacional. Quanto mais escura, mais pessoas eu tenho habitando essas regiões aqui. Considere o mapa do território nacional, qual a sub-região na qual predominam as mais altas densidades demográficas. Qual a sub-região que tem a maior densidade demográfica? A região da Zona da Mata Nordestina, certo? A sub-região que tem a maior densidade demográfica de acordo com o nosso mapinha aqui. Ok? Tranquilos? Então, daqui a pouco a gente volta para corrigir o